Citologia é o assunto que começamos a ver nesta aula com o Cebola. Vamos relembrar que este capítulo é um ramo da biologia que trata do estudo das células e da função bioquímica, entre outras. Suas origens remontam à primeira descrição celular, feita por Robert Hooke em 1665. Mas, somente um século depois, com o aperfeiçoamento do microscópio, é que a citologia pôde se desenvolver. A célula é a menor unidade morfológica dos seres vivos que possui todas as características fundamentais da vida. Alô, turma, tudo bom? Nós estamos aqui, então, começando a nossa parte de biologia e vamos começar com a aula de citologia. Por que citologia? Qual a importância? Citologia é o estudo da célula. E qual a importância desse estudo da célula? A célula, vem a ser a parte menor do ser vivo. É a unidade formadora do ser vivo. Veja, então, no tempo de Aristóteles, pensava-se que o homem era uma parte todo, o ser vivo, em geral, era uma parte só. Seria mais ou menos um plasma e teria os seus humores, que seriam os líquidos que circulariam dentro do ser vivo. Agora, hoje nós sabemos que não. O ser vivo, ele é formado de partes que fazem o indivíduo inteiro. Vamos ver alguma coisa sobre o histórico celular, então. Vejam lá. Nós temos, então, para começar, Robert Hooke. Ele que usou pela primeira vez o termo célula. Vejam, esse daqui é o microscópio primitivo que Robert Hooke usou. Aqui nós temos a objetiva, é uma lente que fica perto do objeto a ser estudado. Nós temos também a ocular, que vai ficar perto do olho daquele que está pesquisando. Se eu pegar a quantidade de aumentos que a ocular possui e multiplicar pela quantidade de aumento que a objetiva tem, eu terei a quantidade de aumento que irá aumentar aquilo que eu estou vendo. Eu tenho uma fonte de luz, atravessa o objeto, atravessa a primeira lente, vai até a segunda lente e atinge o olho do observador. Robert Hooke, ele melhorou o microscópio e quando ele pôs um pedaço de cortiça nesse microscópio, a casca da árvore sobreiro, ele viu esses pequenos espaços vazios. E pequenos espaços vazios, ele deu o nome de célula. A célula quer dizer, então, um pequeno espaço vazio. Realmente, é o que Robert Hooke olhou no microscópio pela primeira vez. Só que hoje nós sabemos que não é um pequeno espaço vazio a célula, mas esse nome ficou por consagração científica. Vamos lá, então. Robert Hooke, em 1665, ele descobriu a célula e chamou de célula por ser um pequeno espaço vazio. Temos o microscópio e aquilo que ele observou no microscópio. Mas, como dissemos, não é um pequeno espaço vazio a célula. E tem pelo menos 3 partes principais, que é a membrana, citoplasma e núcleo. No citoplasma celular nós vamos ter várias organelas, pequenas partículas que tomam função de órgãos da célula. Vejam, mas não era só na casca da árvore da cortiça que se poderia ver células. Schleiden e Schwann, 2 holandeses, eles fizeram o que nós chamamos de teoria celular. Em 1838 e 1839, eles perceberam que outros seres vivos tinham célula. Schleiden, ele, em 1838, final de ano, ele, botânico, disse que os vegetais todos possuíam células. Schwann,
Em 1939, começo de ano, disse que todos os animais possuíam célula. Ele era um zoólogo. E fizeram o que nós chamamos de teoria celular, que todo ser vivo é composto por célula. Nós vamos, então, fixar isso para a gente. Matthias Schleiden, 1838, final de ano. Theodor Schwann, 1839, começo de ano. Todo o ser vivo é composto por célula. Nós temos, então, agora a possibilidade de dar uma definição terminada da célula. O que é a célula? A célula vem a ser uma unidade de formação do indivíduo. A unidade de forma e a unidade de função. Então, nós temos uma unidade morfofisiológica do ser vivo. Vejamos na nossa tela. A definição de célula é a unidade morfológica e unidade fisiológica de todo ser vivo. Quer dizer, a unidade de forma e a unidade de função. Por exemplo, quando nós temos uma função de um indivíduo, a respiração. O indivíduo só respira porque sua célula necessita de oxigênio. O indivíduo se alimenta para alimentar as células. O indivíduo se movimenta porque suas células se movimentam. E mais importante, o indivíduo se reproduz porque suas células têm a capacidade de reprodução. Existem vários tipos de célula. Nós temos modelos de células animais e modelos de células vegetais. Existem certas estruturas que são comuns aos dois tipos de célula. E tem certas estruturas que são especiais para cada um desses tipos. Né? São características desses tipos. Quando nós temos uma célula animal, nós temos um esquema geral. Vamos ver esse esquema. Venham conosco. Olha, nós temos uma célula animal com a sua membrana plasmática. Isso é comum à célula animal e à célula vegetal. Nós temos o que chamamos de hialoplasma ou citoplasma fundamental. Esse hialoplasma é um gel, é uma gelatina que preenche totalmente a célula. Nós temos o núcleo, que também é comum às células animais e células vegetais. Dentro do núcleo, nós temos o nucleolo. O nucleolo, ele seria uma estrutura de armazenamento de uma das mais importantes estruturas celulares, que seria ácidos nucleicos. Temos o retículo endoplasmático, que junto com o ribossomo formam uma estrutura que chamamos de ergastoplasma. E isto vem a ser a fábrica de proteínas da célula. O complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, que vai armazenar as substâncias que a célula produz. E a mitocôndria. As mitocôndrias, elas são responsáveis pela produção de energia celular. Vejam, mas existem algumas estruturas que nós não falamos ainda nesse esquema, que nós pulamos. Por que nós pulamos? São estruturas características de células de animais superior. Não existem essas estruturas em vegetais superiores. Vamos ver quais são elas. Vejam, nós temos o lisossomo, que vai ser uma bolsa repleta de enzimas digestivas que vão fazer a digestão intracelular. E os centríolos, essas duas estruturas são características de células animais. Mas existem também estruturas características de células vegetais. Então, nós iremos ver um esquema de célula vegetal. Esta célula vegetal, ela tem algumas estruturas comuns, como nós iremos ver, e algumas estruturas que são características dessas células vegetais. Vamos conosco. Vejam, temos ainda a membrana plasmática. A membrana plasmática que existe nos dois tipos de célula. Temos os ribossomos, que também existem nos dois tipos de célula, que seriam a fábrica da célula. Temos o hialoplasma,
nós temos o núcleo e o nucleolo. Temos a mitocôndria, que também vai conseguir a energia para a célula. Vejam, vocês podem pensar, está faltando uma seta. Não, o complexo de Golgi existe tanto em células animais como em células vegetais. Mas vejam, ele está fragmentado, um pedacinho aqui, um pedaço aqui, mais um pedaço aqui. Lá no outro lado da célula tem mais um pedacinho, mais um pedaço. Eles estão fragmentados em forma do que nós chamamos de dictiossomos. São pedaços. Vejam, cloroplasto. Isso é característico de célula vegetal. Isso daqui vai ser a fábrica de glicose da célula. É o que irá fazer o que chamamos de fotossíntese. Um grande vacúolo central, onde vai ser armazenado as substâncias solúveis da célula. E vejam, muito característico o que nós chamamos de parede celular. Vejam, esta membrana aqui, esta membrana, ela quase sempre nas células vegetais é de natureza celulósica. Ela vai dar a forma que a célula tem. Vejam, a célula hoje tem esse nome de célula por causa desta parede celular, a membrana celulósica. Robert Hooke viu em seu microscópio células vegetais mortas e esta membrana permanece. Ela não morre junto com a célula, porque ela não é uma membrana viva como é a membrana da célula animal. Não é uma membrana viva. Vejam, o que nós devemos guardar dessa aula de hoje? Quem pela primeira vez usou o termo célula foi Robert Hooke, em 1665. Nós temos a teoria celular, que todo ser vivo é composto por células. Schleiden e Schwann. Nós temos que lembrar a definição do que é célula. É a unidade de forma e de função de todo ser vivo. A unidade morfofisiológica de todo ser vivo. Devemos lembrar as características gerais da célula. Existem células animais e vegetais. A membrana plasmática, o hialoplasma, ribossomo, complexo de Golgi, mitocôndria e retículo endoplasmático. Devemos lembrar também aquilo que é característico de células animais e de células vegetais, que são células vegetais, lisossomo e centríolo, células animais, cloroplastos, grande vacúolo central e membrana celular. Eu deixo vocês aqui hoje e até a próxima. Até lá, gente.